Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a parábola do juiz iníquo. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. E já quero ir diretamente ao texto base do nosso vídeo de hoje, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 18, do versículo 1 ao versículo 8, que nos diz assim: Jesus contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. O interessante é que esse versículo, o escritor Lucas, ele já traz o objetivo, qual a finalidade que Jesus Cristo contou essa parábola. Qual era a finalidade? O dever de orar sempre, sem jamais desanimar. No versículo 2, Jesus Cristo começa contando a parábola, dizendo assim: havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la. Depois, porém, disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me aborrece, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me perturbe muito. Disse o Senhor: ouve o que diz o juiz injusto. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O interessante também, assim como ele inicia apresentando a finalidade da parábola, o interessante como Jesus também termina essa parábola, porque ele traz um contexto também escatológico, ou seja, sobre os acontecimentos do fim dos tempos. Quando Jesus Cristo voltar, vier na sua segunda vinda, será que ele achará nós com essa fé de continuar orando, buscando a sua vinda? Essa é uma reflexão que Jesus Cristo finaliza essa oração. E aí, adentrando a essa parábola, nós observamos, ela é simples, que nos traz um ensinamento muito profundo. Observando nessa parábola, nós podemos ver que a parábola que Jesus conta, ela traz um contraste entre dois extremos. Para trazer o quê? Para trazer um ensino sobre o dever de orarmos. Quais são esses dois extremos? Ele traz o extremo, o menor, comparando com o maior. O que é isso, Cláudio? O menor, ou seja, um juiz, né, sem qualquer respeito ao homem, sem qualquer temor a Deus, ou seja, uma pessoa totalmente corrupta. Então é esse o contexto que desse extremo, do menor para o maior. Ou seja, se esse juiz tão iníquo atendeu a essa mulher, quanto mais a um Deus amoroso, a um Deus misericordioso, que se entregou por nós, não ouvirá, não atenderá as nossas orações, as orações dos seus escolhidos, daqueles que o clamam de dia e de noite, daqueles que buscam a sua face constantemente. E Jesus Cristo traz esse contexto para que nós venhamos refletir na nossa oração, no nosso dever de orar sempre. E esse é um dos temas que Lucas ele ama, tanto a oração como o Espírito Santo. Se nós formos olhar o livro de Lucas, do historiador Lucas, nós vemos que ele dá ênfase bastante tanto, né, no dever, no poder da oração, no tema oração, como no tema Espírito Santo. E aqui ele vai trazer essa parábola que é exclusiva do seu livro, que nós não vemos nos outros sinóticos, nem em Mateus, nem em Marcos. É uma parábola exclusiva que trata sobre a oração. E aí, esse é um ponto principal que você pode, né, não ter entendido nada do que eu falei aqui até agora,
Mas eu queria que você desse atenção e guardasse no seu coração esse ponto central. Por quê? Por que eu quero que você guarde esse ponto central? Porque muitos, ao ouvir essa palavra, ao ler esse texto, essa parábola, pode se perguntar, mas como assim? Eu tenho orado tantos anos por uma causa, eu tenho orado pela libertação do meu filho, eu tenho orado pela libertação da minha esposa, eu tenho orado pela libertação dos meus pais, eu tenho orado pela libertação da minha família, eu tenho orado pela minha própria libertação, mas até o momento não aconteceu o que eu tenho tanto pedido para Deus. Um Deus que está falando na sua palavra que Ele vai me ouvir, que Ele vai me dar a resposta. Primeiro ponto, dentro do ponto central que eu quero que você saia daqui desse vídeo com isso, com essa convicção no seu coração. Primeira premissa que eu tenho que partir para compreender o agir de Deus, em meio às minhas petições. Primeiro ponto. O meu pedido está alinhado com a vontade de Deus? Esse é o primeiro ponto. Porque a minha petição, elas têm que estar alinhada com a vontade de Deus. Olha o que Jesus Cristo na oração modelo traz. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Jesus Cristo, no momento de angústia, no jardim de Getsêmani, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porém, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, a nossa oração ela tem que estar alinhada com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Sábio Salomão vai escrever em Provérbios, capítulo de número 19, versículo 21, que os planos vêm do coração do homem, mas o que permanece são os propósitos de Deus. Então, quer ter uma certeza da sua resposta, da resposta na sua oração, da concretização do que você tem pedido, esteja alinhado com a vontade de Deus. Tá, Cláudio, essa premissa está alinhada com os meus pedidos. Eu tenho pedido aquilo que Deus quer. Deus quer que eu seja santo. Então eu peço que Deus me liberte. Eu peço que Deus me purifique. Eu quero, é da vontade de Deus, que os meus familiares estejam na sua presença. Mas até o momento não tem acontecido. E aí entra o fator da soberania de Deus, que vai muito além do que nós possamos compreender. Como assim, Cláudio? No processo, às vezes nós, eu, por exemplo, estou intercedendo, sei lá, por minha família. Nesse processo de orar pela minha família, eu sei, o objetivo é o quê? Que eles sejam. Aí a gente sempre pensa, eles que vão ser alcançados. Mas na verdade, nesse processo, Deus ele está trabalhando na minha vida. Na perseverança, no poder da intercessão. É porque às vezes nós queremos, o ser humano, ele é imediatista. Principalmente no momento em que nós estamos vivendo. Que tudo está na palma da nossa mão. Queremos uma comida, pede ali o iFood, quer fazer uma transferência bancária, Pix, coisa rápida, imediata. No entanto, para que nós possamos ter a nossa fé formada, sólida, nós precisamos passar pelo processo de Deus. Nós precisamos, queira nós ou queira não, nós precisamos passar pelo processo de Deus. E por que isso? Porque nós temos um Pai que sabe o que é melhor para nós. E aí parte da premissa da fé. É eu ter a certeza, Senhor, não estou tendo a resposta que eu queria agora, mas eu tenho a certeza que o Senhor tem o melhor para mim. Eu tenho a certeza que os seus planos não podem ser frustrados. Eu tenho a convicção de que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Então aí entra o fator fé.
descansar. É difícil? Com certeza. Mas eu preciso confiar no meu Pai. Eu gosto sempre de trazer essa ilustração. É você virar de costa e se lançar no braço do Pai. Porque você confia que Ele vai te segurar. É uma criança. Se eu pegar uma criança, meu filho, por exemplo, uma criança pequena, falar, filho, se joga de costa, que seu pai vai te pegar. Ele vai fazer isso, vai achar o maior divertido, uma brincadeira, porque ele confia em mim. Então assim somos nós, devemos ser nós com o nosso Pai, com o nosso Deus, porque nós sabemos que Ele tem o melhor para nós, que Ele sabe o que é melhor para nós. Por mais que a resposta à nossa oração não seja imediata, nós temos a convicção, se estivermos alinhados, lembra da premissa, com o seu propósito, que Ele há de cumprir. Lá em Mateus capítulo de número 7, versículo 7, ele vai dizer assim, Jesus Cristo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e se abrirá a vós. Isso é o próprio Jesus Cristo falando a nós. Se nós pedirmos, nós vamos receber. Se nós buscarmos, nós vamos encontrar. Se nós batermos na porta, ela vai se abrir. Então, dentro dessa parábola sobre o dever da oração, existe uma parte que cabe a mim e a você, que é perseverar. Que é perseverar na oração. Olha como Jesus Cristo termina essa parábola. Será que quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra? Nós precisamos ter essa fé de confiar que Deus tem o melhor para mim e para você. Mesmo não sendo da forma que nós queremos. Porque Ele tem um propósito nesse processo de você orar por um familiar seu, por uma causa sua, desde que ela esteja alinhada com a vontade de Deus. E essa é a fé que eu tenho no meu coração. Que Jesus Cristo tem o melhor para mim. Porque a sua palavra, a sua própria palavra nos diz em Mateus 21, que céus e terra passarão, mas sua palavra jamais passará. Então aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Então permaneça perseverando. Confie no que Deus já te disse. Persevere na oração. Persevere. E aí dentro de um panorama ainda maior, continue orando pela vinda de Jesus Cristo. Não perca a fé. Continue estando preparado, porque é isso que nós devemos estar. Estar preparados para a vinda do nosso Jesus Cristo. Para a vinda do nosso amado Jesus. É isso que eu e você precisa ter. Estar preparados. Estarmos preparados a todo tempo. Então que essa palavra tenha falado ao seu coração, eu espero. Ponto principal. A sua oração, a minha oração tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Porque Deus vai te responder. Orai sempre, sem jamais desanimar. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.